Olá, amigos. Eu estou com uma mensagem que eu venho assim, guardando, venho lendo a Bíblia, eu venho olhando no tempo, eu venho olhando diante da situação, e é natural você ver as coisas acontecer e muitas das vezes você querer também entender as coisas que se acontecem. E as especulações são gigantes. Pessoas falam uma coisa, pessoas falam outras coisas. E, na verdade, quase todos não chegam a um denominador. Tem aquele que falou os meus pais, que os pais dos meus pais falaram para eles, e que os pais dos meus pais que falaram para eles, eles guardaram e acreditaram. Também existe aquelas coisas que eles falaram, e eu continuo dizendo, e os que são da minha época também falam a mesma coisa. Aí você pergunta, você quer chegar aonde? Eu vou chegar. Observe uma coisa interessante aqui. No livro de Mateus, no capítulo de número 10, e o versículo de número 24 que eu vou fazer uso. Diz assim, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Por quê? Existem duas questões que envolvem o relacionamento de um crescimento que eu quero abordar isso aqui, que eu também li no livro dos Salmos, em Salmo de especificação 103, que fala a questão da benevolência divina. E eu acho muito bonito esse versículo que se inicia assim. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades, sara todas as suas enfermidades, que redime a sua vida da perdição e te coroa de benignidade e de verdade. Que encha tuas bocas de bens, a sua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Agora veja aqui, o Senhor faz justiça e juízo a todos oprimidos. O Senhor faz justiça e juízo. Agora, pulando aqui, eu vou para o versículo de número 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre aqueles que me amam, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. 18 agora, para finalizar. Sobre aquele que guarda o meu conserto, de sorte que se lembra dos seus mandamentos para o cumprir. O que eu quero arredondar, utilizando esses pontos selecionados para expressar o meu argumento, é exatamente a questão lógica de você entender quem está do seu lado. Então, você tem um diagnóstico. Eu digo que os meus amigos, falando lá em Mateus, né? Não é o servo maior do que o seu senhor. Isso? Eu não sou maior do que você. Mas eu posso tirar proveito do que eu aprendo de você. Eu nunca vou ser melhor do que o meu pai, nunca. Nem pensamento. Porque a genética de meu pai me trouxe onde eu estou.
E graças ao meu Salvador eterno, eu estou indo, eu estou sobrevivendo. Mas o interessante são as nossas sementes. Os amigos de meu pai, eu sempre o respeitei, sempre honrei. Mas segundo a palavra, essa geração que vem agora, nós não vamos esperar nada dessa geração. Então o que acontece? A honra que eu dou a você, que é meu amigo, e nós nos conhecemos muito, não será a mesma honra que eu vou receber de seus filhos. E nem você vai receber dos meus filhos. Os meus filhos não vão lhe honrar como eu lhe honro. Eu vou honrar os seus filhos, o seu filho, os seus filhos, exatamente pelo respeito que eu tenho a você. E ele, por enquanto, na sua presença, ou ainda na ausência, mas por enquanto ele retomar a memória do que está muito próximo, um desequilíbrio de comportamento dele para comigo, possa chegar aos seus ouvidos e soar um problema para ele. Então ele ainda vai tentar. Mas de acordo com a proporção que ele cresce e amadurece, por certo, ele se desencadeia tanto das suas autoridades sobre ele, não vamos nem tocar no assunto sobre a minha. Então eu não serei o mesmo amigo. Então uma vez eu disse isso, foi onde eu que desejei chegar, que eu disse a meu filho caçula, Levi, quando ele observou a quantidade de amigos e de consideração e respeitos que eu tenho para com muitos dele. Eu digo, os meus amigos lhe respeitam por causa de mim. E você vai receber a honra deles através de mim e por minha causa. Agora você também vai ter que fazer o seu papel, fazer o seu nome, pegar o seu legado e criar, montar, de acordo com essas considerações mais antigas, que são dos meus amigos, continue validando, não invalidando, mas validando o seu caráter e a sua moral. O Senhor Jesus disse, olha, os que me honram diante dos homens, eu honrarei diante de meu Pai. Mas à frente nós vamos compreender que aquele que nega o filho na presença dos homens, o filho vai negar ele na presença do pai. Você está entendendo? Aí você agora vê, eu e o pai somos um, disse Jesus. Eu e o pai somos um. Ou seja, um filho que submete ao seu pai, um filho que se entrega ao seu pai, e isso gera uma comunhão. Assim como o pai me ama, eu os amarei. Entende? Então Jesus ele mostra um relacionamento transcendente para nós, transferindo para nós. Ele recebe do Pai e reflete em nós. Agora vem Paulo e diz que nós somos co-herdeiro de Deus na pessoa de Jesus. Nós não recebemos nada diretamente de Deus. E nem temos a ousadia de fazer isso. O véu está rasgado pelo nosso credo de ir a Jesus. E pedimos a Jesus pedimos ao Pai em nome de Jesus. Como ele diz, peça em meu nome, assim vos recebeste. É como se eu chegasse a você, meu amigo, mandasse meu filho ir e diz, olha, meu pai disse, meu pai mandou, meu pai me falou para mim vir aqui ao senhor para o senhor fazer isso, 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 isso. Então eu tenho amigos em loja, eu tenho amigos em mercados, eu tenho amigos em vários lugares. Graças a Deus eu só vou a eles quando o negócio eu não consigo contornar. Aí eu vou a ele. Quando eu não tenho condições de ir, dependendo do tipo da mensagem, da necessidade, eu envio meu filho, que nunca foi preciso, graças a Deus. Hoje, com a ajuda da informática, internet, né, nós temos um veículo de comunicação chamado WhatsApp. E aí nós comentamos, dialogamos e hoje temos um acesso muito mais rápido.
Então, o que nós entendemos aqui? Eu não vou ser mais do que o meu pai, que o conhecimento do meu pai era fabuloso. Mas o que meu pai me passou, eu passo para o meu filho, é de você respeitar os mais velhos. Saber respeitar, porque Deus, ele assim nos diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, se você quiser maldição para a sua vida, se você quiser uma vergonha para a sua vida, então é exatamente o fruto que você vai colher quando você desonra. E essa desonra, que eu chamo sempre honra e respeito, existe uma série de argumentos nas redes sociais, onde se aplica ou se implica a condição de honrar. Honra um cicrano, pessoa de moral, mas aí essas honras são, eu considero como mentira e falsas. Porque não é honra, por exemplo, vamos dizer que vamos dar honra ao pastor. Pastor é digno de honra? Amém. Mas que pastor? Então agora eu vou escolher quem eu devo dar honra no nome de pastor. Pastor presidente, pastor vice-presidente, pastor auxiliar, pastor vice-auxiliar, de coordenador. E aí segue aquela coisa toda maluca, que na verdade você vai descobrir que não existe honra, porque honra é respeito, e respeito só dá quem tem respeito. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. É um reconhecimento da dignidade que eu tenho recebido, do carinho, do amor, da bondade, da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Então, como eu vou devolver isso a Deus? Como eu vou mostrar isso para Deus? Então, eu vou ter que mostrar isso diante da minha gratidão. Uma coisa interessante é que as pessoas não sabem ser grata, não sabem reconhecer valores, não sabem reconhecer respeito, não sabem reconhecer moral. Então, eles especulam. Eu uso uma expressão de Paulo muito bacana, que diz: todas as coisas me são lícitas. Tem até um escritor aí muito renomado, que ele está utilizando diversos e fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, nessas coisas que me são lícitas, nem tudo me convém, o que é que não me convém? Ele explica. E muito bem, eu gosto muito disso, é muito bacana. Eu admiro uma pessoa quando usa o texto escrito e expressa uma realidade vivida e não fantasia com sentidos espiritual, querendo espiritualizar todas as coisas. E, na verdade, isso acaba criando uma polêmica, e uma polêmica muito grande. Um conceito de puxar a sardinha ou então coçar a seu próprio favor. Mas a realidade centralizada é essa. Dar honra a quem tem honra, respeitar a quem é digno de respeito. Eu vou respeitar uma autoridade civil ou militar porque ela é o quê? Porque ela é autoridade, ou porque ela é corrupta, porque eu não aceito ela, porque eu não enxergo, porque é preto, porque é branco demais, porque é amarelado, porque é sem um olho, porque é doca. Quem sabe isso? Quais são as dignidades do respeito que eu devo dar a cada uma dessas pessoas? Isso ferve o nosso entendimento de uma maneira que nós devemos entender a palavra. Então não é o servo maior, basta ser como? Basta ser igual. Como essa compatibilidade é complexa de se entender, eu não vou colocar a questão de melhor ou de igual no sentido das mesmas artes, mas seguindo o mesmo padrão. Você pode até alcançar algo melhor, que para o pai, para aquele que o criou, será um legado que você vai continuar sendo igual ao meu pai, comunicativo, sendo igual ao meu pai, educado, sendo igual ao meu pai e a minha mãe, que respeita as autoridades, que respeita os mais velhos. E na questão de Deus é respeitar o que Deus estabeleceu, pelo seu próprio poder. Não é tendo conhecimento de Deus e desrespeitando a Deus, estabelecendo as minhas próprias leis e minhas próprias ordens. O homem se vende, o homem se corrompe, o homem se negocia. Diz aí um ditado prorático, dizendo que há um preço para tudo. E há um preço para um homem, há um preço para um homem, mas há um homem ambicioso. Então há um preço para um homem ambicioso. Certo? Sim. Porque a ambição, Tiago deixou isso claro,
Ninguém ao ser tentado, digo ser tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias cobiças. Então aí não adianta, não adianta. Então o que é de mais respeitoso? É você saber respeitar o seu limite. Se eu tenho condições, não adianta. Eu tinha no meu cartão R$2. Não, melhor, eu fui comprar pão e aí eu estava com R$1,30. Aí cheguei preocupado se era R$1 ou R$2 que eu tinha na minha conta, então eu peguei e resolvi fazer o quê? Cheguei no rapaz, na moça do caixa e perguntei, senhora, por favor, passe R$2 aqui para mim. Ela passou, não deu R$2. Eu pedi obrigado e me retirei da loja. Cheguei a um acesso à internet, consultei o meu saldo e eu descobri que eu tinha R$1,30. Bacana. Na padaria de onde eu compro pão normalmente, R$1 você pega 4 pães. Mas a mais próxima de casa você já tem uma diferencial do preço, porque isso é natural em todos os ambientes. Então, já com R$1 já comprei 3 pães. Então, aí eu perguntei a jovem, dizia, passa quanto? Passa a diferença, quando eu passo no cartão, desconta uma porcentagem de 10 centavos. Eu digo, opa, R$1,30, eu fiquei sabendo que estava no meu cartão. Peguei R$1 de pão, ela cobrou R$1,30, ganhou 10 centavos na transação. Entende isso? É vida. Não sei se é normal. Ele está comprando. Então, é uma coisa interessante de você entender o que você pode fazer para ser igual ao seu mestre, não dando motivo. O mestre, ele não queria dever nada a ninguém. O mestre nos orientou que nós devíamos tomar atitudes adequadas. Entende? Então nós vemos aquele que visita a 3ª e a 4ª geração. Muitas vezes você não entende o que você está passando. Mas você pode entender se você seguir os conselhos que lhe dão, tanto na palavra de Deus, como o conselho dos seus pais. Honra o Senhor teu Deus, honrando o que Deus te deu. Não tente invalidar ou se mostrar sábio demais, invalidando o conceito de Deus. Você vai arrumar complicação para você. Obedeça o Senhor, porque Ele vai visitar você a 3ª, a 4ª, a 5ª geração. Quantas delas Ele achar por bem melhor? Ou seja, depois de você ver seus filhos, depois de seus filhos ver os filhos dos seus filhos, e assim vai acontecendo a coisa. Entende? Então, eu te dou esse conselho com muita propriedade. Honra o Senhor. Buscar o Senhor. Tem alguém que diz assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí quando ele vai pedir e agradece o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu perguntei, ele pediu a quem? Então é uma confusão de estratégia para tentar mostrar uma eloquência ou apresentar algo assim do gênero que acaba confundindo. Jesus disse, olha, peça em meu nome e assim recebereste. Peça em meu nome e assim recebe. Essa é a fé, moça. Aí eu quero ter uma fé grande. Não, para. A fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, é tudo. Não é ser, é ter. Você precisa ter fé, não ser fé. Se a ser é uma fé do seu tamanho, pode ser uma fé grande, mas você não ter ela, não vai adiantar. Se sentir igual não é a mesma coisa. Basta o servo ser como seu Senhor. Peça no nome do Senhor Jesus. A honra que eu tenho dado a você, tenho recebido de Deus, que os meus pais me passaram. Por isso eu quero viver com graça e respeito, as considerações e o respeito que você sempre me deu. Aonde eu tenho chegado, eu tenho procurado dar o meu melhor. Mesmo que em alguns lugares tenha deixado erro, mas foram erros que não me chamaram para corrigir, porque eu fiz pensando que estava fazendo certo. Eu acreditei que era certo. Mas se você me corrigir,
em respeito à honra que eu tenho, ao Deus que eu sirvo, com certeza eu vou lhe pedir perdão. Com certeza eu vou me humilhar diante dos meus erros e eu vou pedir perdão. Sabe por causa de quê? Porque o Senhor honra os que honram Ele. Para a glória do nome dEle, que transforma o homem, reseta. Você sabe o que é resetar? Ele apaga o homem e faz dele novo. Como disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Tá certo? E se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não adianta mencionar, ser como uma criança. Foi tudo que Jesus foi usando, simbolizando, mostrando. Eu acho, às vezes, me sinto muito maravilhado quando eu fico vendo o Evangelho, ver Jesus pegar uma criança e ele mesmo diz, aquele que não fazer como uma criança. Não é descer do tamanho de uma criança. É ser sincero como uma criança. Ser simples como uma criança. E se não nascer de novo, você vai querer ser crente igual a crente. Não queira isso, não. Seja crente nascido de novo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não dos rótulos. Tá certo? Deus abençoe, um forte abraço. Eu estou saindo agora com pressa.